Prazer, pessoal. Eu sou Carolina Stolze, sou psicóloga também. Atendo mais adolescentes e crianças, então é um pouco da minha Sim. área. Ela eu já conheço há muito tempo, ela é amiga de longa data e é uma referência para mim na psicologia. Ai, Tenho orgulho obrigada. dessa psicóloga, é um exemplo, então aí é um prazer estar aqui com ela hoje, né? Ai, obrigada por poder estar compartilhando esse momento. Eu fico muito feliz mesmo de te ver nessa caminhada, de ver o quanto você tem desenvolvido e ajudado tanta gente, principalmente pessoas com dificuldade em aprendizagem, né, como Sim. TDAH. Muito legal, Dislexia, muito bom mesmo. calfolia. Sou Marcela Lima, o público-alvo é posta de ansiedade e de humor deprimido, né, a depressão, e o meu xodó, que é a habilidade social, né? Eu gosto muito de trabalhar com comunicação, com autoconfiança, autoestima, escutativa, empática. Então, é o que eu tenho abarcado aí na minha jornada. E nada mais importante do que a habilidade social na adolescência, né? Vamos lá, vamos pensar aqui o que é adolescência, Carol. Adolescência é isso, essa é a fase de descoberta que a gente sai da infância, que não é adulto e não é criança. Então a gente Sim, tem muita responsabilidade, os pais, a escola, muita mudança, muita coisa nova. E que é uma confusão na cabeça de qualquer indivíduo, né? A gente, meu Deus do céu, parei, eu não sou mais criança, mas eu também não sou adulto. mas também não sou adulto. E meu corpo está É, mudando, é minhas aquela coisa. características estão mudando, as responsabilidades estão mudando. Como é que eu vou viver agora? Como é que eu vou fazer? O que é que eu faço, né? Então, assim, eu tenho alguns deveres como criança, mas eu não tenho mais alguns direitos de criança. Eu Sim, tenho algumas responsabilidades de adulto, mas eu não tenho os direitos dos adultos. Então a gente sai um pouco dessa fase e a gente passa a ter mais responsabilidade frente a um futuro que a gente ainda não conhece, né? A gente sim, sai da nossa zoninha de conforto ali de ser criança, de ter algumas responsabilidades, mas não responsabilidades tão futuras, e passamos a responder mais nas nossas redes, né? Seja de amizade, seja de futuro trabalho acadêmico, e como é que tudo isso sobrecai e a gente vai formando a nossa personalidade nessa sociedade que estamos inseridos. sim. E aí é que entra o desespero. Lidar com tudo isso. Como lidar com os hormônios da idade, como lidar com a forma de olhar para o meu corpo, como me relacionar com as pessoas agora que eu estou diferente. E a adolescência, ela vai de quanto e quanto tempo? Pelo ECA, se diz que é de 10 a 18 anos, mas tem muitos autores que falam que é até 20, dependendo de países, é bem relevante, mas o ECA Sim, mesmo bota de 10 a 18. Que você sai da sim. pré-adolescência para entrar na adolescência mesmo, né? A gente ganha novos direitos, né? Como o direito de votar, Sim. ter que, ter que ir lá e descobrir qual faculdade eu vou fazer, o que é que eu quero para o meu futuro. E esse terceiro ano é um terceiro ano bem complicado, porque tem essa pressão social do que saber, o que fazer, Sim. só que na verdade eu estou me descobrindo ainda. Então, Eu não sei nem como saber o que eu realmente quero fazer quem eu sou para o para resto saber da minha vida? é o que eu quero fazer na minha vida. E é muito confuso e é onde muitos adolescentes vão para a terapia para tentar, normalmente, vai em busca do qual a profissão eu vou seguir. Mas ele acaba descobrindo que, gente, peraí, eu tenho que saber quem eu sou primeiro, para saber qual é o caminho que eu vou direcionar. E a gente vai entrar num assunto assim que é uma coisa que você gosta muito de falar, né? Então, na adolescência, a relação com os colegas, os amigos, aquela rede social ali é muito Sim, mais importante, entre aspas, do que a sim, família nuclear, porque ele vai começar a se modelar ali a partir de alguns grupos sociais. Mas aí existe algo que se chama dificuldade escolar, né? Que sim. é entre o TDAH, a dislexia e assim por diante. Como é que você tem visto, por exemplo, esses adolescentes e como é o comportamento deles no grupo? Normalmente, quando chega na adolescência, é aquela fase que sai da quarta série para a quinta série, que aí começa a mudar. Mais professores, Sim, mais matérias, que entra, dependendo do colégio, física, química, né? Então aí é um mundo totalmente novo. Você
tem que entrar no grupo e prestar atenção. Tem muita novidade, é muita coisa, principalmente hoje em dia, nas nossas redes sociais, é muita notícia. Hoje em dia, na nossa época, não usava celular na sala, mas hoje em dia, os adolescentes e as crianças usam. Então, quer ficar mexendo, quer para um TDAH, para se dispersar é uma coisa mais fácil do mundo. Verdade. Antigamente, com a borracha já dispersava, imagine com o celular. Então, mais um desafio na vida desse indivíduo, desse adolescente. Até uma certa etapa é um único professor, então você precisa se adaptar àquele indivíduo ali, a forma com que ele vai ensinar, a forma com que as coisas vão ser passadas. Já quando você muda para o fundamental, você ganha inúmeros professores. Sim, né? cada um de uma matéria, cada um método diferente, e aí tem uns que falam, tem outros que não falam, tem outros que não interagem. E aí a gente vê essa diferença, e principalmente agora, Stella, eu tô vendo muita gente, muitos pacientes meus que tá tendo atendimento, tá tendo aula online, o mundo para você não se concentrar no aprendizado. Então tem que ter muito cuidado. Sim, tem vários estímulos disponíveis, né? Sim. Na sala a gente tem um estímulo mais reduzido ali de informação, quanto em casa, na internet, você tem um mundo ali disponível para você. Sim. Sem contar essa falta de rotina, no sentido de que eu preciso levantar, sair, ir até a escola, lá já tem um ambiente todo preparado para que isso aconteça, e em casa não. Muitas vezes você acorda meia hora antes da aula, senta ali, bota uma blusa e aí começa a fazer isso. Então a gente perde um pouco dessa rotina. Sem contar que tem aumentado muito o número de ansiedade, né, resposta de ansiedade e humor deprimido na pandemia, especialmente com adolescentes, porque eles acabam tendo muito acesso a eletrônico, né, eles não têm para onde ir, não têm o que fazer, não têm seu ciclo de amizade ali, e eles acabam ficando muito tempo nos eletrônicos, que é uma bomba de informação para a gente. Né? É uma coisa que eu percebi, né, dos meus pacientes, Stella, é que muitos, quando começou a pandemia era, que felicidade, eu estou em casa, com meu celular, posso ficar o tempo todo. Sim. Mas o tempo foi tão grande, que ainda estamos nessa pandemia, que hoje em dia eles não querem ficar no celular, não aguentam mais ver, porque tanto ficar em casa, falam assim, eu quero ir para a escola. Eu estou em casa ou estou na escola? Eu tenho que botar a farda ou tenho que ficar com roupa de casa? Eu tenho hora de não tem uma diferenciação de papéis, né? Sim. Nicolas botou aqui, né? No online ficou mais disperso, no presencial havia mais concentração. Justamente por conta desse controle de estímulos e local, né? A gente se comporta diferente em local. Não é falar assim, Marcela, a gente tem diferentes personalidades. Não, a gente tem diferentes papéis. Sim. Né? Em casa, eu não sou aluna. Na escola, eu sou aluna. Então, a gente ter essa mudança de ambiente também faz com que a gente tenha mudanças de comportamento frente àquele papel social. Sim. Então, geralmente a gente fala, né, principalmente na graduação, a depressão da graduação, a depressão da formatura. Porque é aquela ideia de que você vai deixar de ser aluno e vai ser profissional. Ou seja, esse novo papel vai trazer novas cobranças. E é justamente essa mudança. Exatamente. E é justamente as responsabilidades e demandas que o jovem passa a ter, né? Então, antes a gente pegava uma atividade um pouco mais de ludicidade ali para a gente poder trabalhar e pega essa criança e joga no ensino fundamental, onde ela vai ter mais professores, mais diferentes jeitos de trabalhar e menos lúdico. Sim. Né? É mais o papel, é algo mais tangível, com menos ludicidade que ele precisa dar conta. São aumentos de demanda com pouca motivação, né? Sem contar esse novo papel que ele vai ter que responder. Então, é quando os hormônios começam a aparecer, seu corpo começa a mudar, seus interesses pela outra pessoa começam a aparecer. E aí, será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou ser reprovado? Será que a pessoa vai gostar de mim? Será que ela não vai gostar? Qual é a pessoa que eu preciso ser, né, para fazer parte desse grupo? E que aluno eu vou ser naquele colégio, né? Com aquela professora, com aquele professor. Uhum. Então, como é estabelecer essa rotina para voltar para a escola? Como é acordar mais cedo, que eu já acordava, para poder me deslocar para a minha escola? E como é que eu vou me adaptar e criar vínculos
com pessoas que eu nem sei se eu conheço mais. Sim, Porque antes eles tinham seus grupinhos, né? Que eles se identificavam e se aproximavam. E agora eles já são outras pessoas, outras crianças que já têm um ano ou mais sem, sim. sem esse Tem que se vínculo, encontrar, né? E- então eles vão ter que voltar para um mundo novo, completamente diferente, e criar esses vínculos novamente com essas crianças, e que é muito difícil. Quanto mais velhos você fica, mais Mas, difícil você criar esse vínculo instantâneo, né? É mais claro, pela questão da afinidade, do que você gosta, abre mais o leque. E sim. aí a gente fala de uma coisa que traz da falta de habilidade social, que é o bullying, É bem né? complicado, né? Que Que os na pacientes com adolescência dificuldade de aprendizagem, é onde tem é o auge, né? Porque dessa mudança, então, é a aparência do sim, coleguinha, que aponta a timidez do outro coleguinha, que também é motivo de alvo, né? De bullying. Que é algo sendo mais. Uma coisa interessante que não acontece só na escola, o bullying. Que muita gente acredita que é só em escola. Bullying pode acontecer, gente, em qualquer lugar. Em festa, em igreja, em clube, em casa. Porque muita gente, a gente pega esse bullying e acredita que é só na escola. na escola. É, Não. O bullying acontece muitas vezes, eu acho que 100% das vezes, diga-se de passagem, com crianças que já não têm habilidade social. Então, 100%. isso não aconteceu na escola, né? Isso Sim. acontece na escola, mas não só lá. Então, essa criança já não tem habilidade para lidar com certos conflitos. E aí ela acaba sendo a mais vulnerável para o bullying. E aí a gente traz sobre as crianças com dificuldades escolares, porque elas tendem a ficar um pouco mais excluídas nesse sentido, porque as pessoas vão se relacionar ali também por interesses. Então, quem tem mais dificuldade, se não tiver uma boa habilidade ali para lidar com essa situação, há grandes chances de sofrer um bullying por dificuldades na sua habilidade, ou déficit na sua habilidade. Sim, Algo muito interessante que você falou foi uhum, da imagem, né? sim, É muito presente o transtorno da autoimagem dos adolescentes, né? De como gostariam de ser diferentes e como a imagem dá certos privilégios nessa fase da vida. Então, outra coisa que pega bastante aí para os adolescentes, eles têm muita dificuldade de verbalizar. A Liliane fala uma coisa interessante, que ela tem alunos adolescentes que têm dificuldade, né, auditiva, e tem sim. sido um desafio trabalhar com eles de forma online. É, porque é isso, todo mundo está começando a se acostumar, vamos dizer assim, é uma coisa que ninguém esperava, ninguém estava preparado para essa aula online. Desafiador, mas É, cada um está conseguindo, aos poucos a gente está descobrindo como a gente faz isso, né? aí ela falou, né, entra uma questão social, que é muito legal da gente falar. Nicolas falou também das crianças no espectro do autismo, né, que é essa adaptação social para a inclusão de crianças com algum tipo de necessidade, né? E já é difícil a gente estar adaptando todo um sistema que a gente tem antigo para as crianças com desenvolvimento típico, com as Sim. crianças com desenvolvimento atípico, isso tem sido um novo desafio. Mas a gente precisa olhar, a gente precisa pensar e a gente precisa colocar essa palavra que é inclusão aí para funcionar, É, né? Porque eu muita acredito, gente fala de inclusão, mas na verdade não eu, necessariamente está acontecendo. e o que eu acho que é a grande problemática dos colégios, que não fazem, eu aceito inclusão, mas não sabem como lidar com a É, inclusão. Então, a na verdade, inclusão, vou botar um tutor que vai acompanhar essa criança e ponto final. Ou eu sim, vou passar menos tarefa para essa criança. Ou vou passar mais que tarefa. na, Tipo, não é só isso, gente. É o ambiente, é tudo. O ensino, a forma de ensinar. É o conjunto que é essa inclusão. sim, Não são os detalhes. Não só mudar a criança de sim, lugar da sala. E fora que muitas vezes você acaba expondo essa criança e causando alguns bullies por causa dessa forma. A fulaninha de tal vai ter que ficar na sala. Tipo, eu tenho TDAH. E aí, na minha época, era muito engraçado. Eu fazia a prova na época da adolescência.
E aí, era 4 provas por final de semana. A escola sabia o que é que a escola fazia comigo. Eu fazia 2 provas no sábado, eu acho, 2 na segunda. Eu fazia separadas. Aí, na hora de entregar na sala, era na porta. Tal, fulano, tal. Eu só recebia 2 provas. Aí todos os meus colegas ficavam. Aí eu. E aí naquela época ainda dá vergonha de você saber descobrir ou não. Aí eu. A data errado. Aí vinha na terça-feira e me dava as outras 2 provas. E expondo na sala toda. Então, até para você explicar o que é, até para os colegas entenderem e até para como lidar, que é uma pequena coisa, mas que pode causar. No meu caso, não causou nada. Meus colegas nunca não sofri bullying Sim. por isso, mas muitas crianças sofrem por isso. Porque isso as crianças vão percebendo. Poxa, por que ela tem 2 provas? Por que é diferente? Sim, porque ela tem diferença. E às vezes acontece de amenizar. Então, quando ameniza, eles também sim. Mas isso é uma questão de psicoeducação, né, que a gente fala. Porque se a gente começar a ensinar as pessoas as dificuldades de uma da outra, então, num processo mais individual, não vai ter essa ideia de que ela é favorecida ou Sim, desfavorecida, né? Eu vou entender a dificuldade dessa pessoa, porque todo mundo tem sua dificuldade. Você tem dificuldade de TDAH, tem pessoas que têm dificuldade de se expressar, sim. e Nicolas é uma está falando. dificuldade muito Cadê? grande. A Nicolas está falando aqui. Cadê? Carol, explica pra gente o que é TDAH. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que o hiperatividade? Nem todo mundo, uma coisa Uhum. que tem É muitos hiperativo. autores, é hiperativo. Tem autores e tem livros que você vai ler TDA, sem o H. Sim. Porque o TDAH tem 3 tipos. Tem o hiperativo, o desatento e o comandado, que é os 2 juntos. Então, existem tipos que, então, normalmente essas crianças são mais agitadas na sala, não conseguem focar na atenção por muito tempo. O tempo Sim. de para uma criança que não tem TDAH, 50 minutos de aula é tranquilo, mas para um TDAH ficar parado, ficar entendendo, então tem casos que precisa de medicamentos, tem outros que não, que isso depende muito do indivíduo, né? Sim, sim, Carol, muito bom mesmo assim, você fazer essa definição, né? Porque as pessoas já pensam que qualquer criança agitada tem TDAH, né? E isso não é verdade. Isso é um mito que a Não. gente precisa extrair. E tem uma coisa que você falou interessante, assim, mas pessoas que têm dificuldade, que não têm TDAH, fica prestando atenção por 50 minutos. E aí vai depender, Sim, né? muito. Vai depender do tipo de demanda, vai depender do tipo de motivação. Por exemplo, você tem TDAH, mas você está aqui com a gente. Você Sim, está prestando atenção na nossa conversa, você está fazendo. É tudo questão também de motivação e tamanho da demanda. Então, se a gente tem um grupo de estudantes que são diferentes, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua história, a gente precisa entender como fazer aquilo ficar mais interessante para esses alunos, para todos, né? né? E a gente também pode adaptar para algumas dificuldades mais vigentes. Então, se eu tenho ali uma criança que tem muita dificuldade de se expressar, muita dificuldade de se inserir no grupo, e eu estou observando, por que não ir lá olhar o que é essa dificuldade? Por exemplo, já aconteceu de eu estar na escola e aí eu entrar para participar de uma aula. Falei, não, hoje eu vou assistir aula. E eu sentei. E aí, quando eu sentei, eu reparei que tinha uma criança que ficava só cortando borracha. Eu falei, Sim. tá, mas a aula tá correndo, todo mundo tá participando e essa criança tá cortando borracha? Aí me aproximei, comecei a conversar com ela, até que eu descobri que ela tem muita dificuldade com a letra da professora. Olha, E aí ela não conseguia expressar isso para a professora, não conseguia expressar isso para a turma, e ela agia de forma agressiva. Ou seja, as dificuldades dela de comunicação faziam que quando ela fosse se expressar, ela fosse agressiva. E aí a gente chamou a professora, eu fiz o intermédio entre a comunicação dela e a professora conseguiu entender a dificuldade da menina e a menina passou a participar da aula. Mas parece algo tão básico, sim, mas que é difícil da gente observar quando a gente tem uma quantidade grande de alunos na sala, né? E uma quantidade grande de alunos com diferentes histórias. Então,
às vezes é a falta de habilidade também de comunicação, e de lidar com o seu ambiente, que faz com que você vá evitando cada vez mais as situações e vá acreditando que, na verdade, você é inadequado. Quando, na Sim. verdade, você não consegue lidar ainda com algumas coisas que, com algumas habilidades, você vai conseguir se inserir melhor naquele contexto. E aí entra a fase da rebeldia, que a gente tanto ouve falar e que os pais tanto enlouquecem, né? Sim. Meu filho é muito rebelde. Então, conta um pouquinho pra mim. Você era rebelde? Você não tem cara de Não, ter tá. sido rebelde. Não, eu era bem tranquila, graças a Deus. Eu acho que meus pais são felizes por isso. Não era muito rebelde, não. Eu sempre fui mais quieta. E também, como tá meu tipo mesmo, como é só desatento, não sou, nunca fui imperativa. Então, tá no colégio, sempre fui aquela que ficava na frente, que ficava quietinha no canto. Nunca fui de responder, nada, não. Acho que eu fiquei mais rebelde foi na faculdade do que no colégio. Sabe o que eu lembrei agora? A gente botou uma enquete no, no Nos stories. Instagram e Foi. uma pessoa que está aqui disse que foi a melhor fase da vida dela. Aí eu queria Olha, saber, conta aí pra gente por que foi essa melhor fase, né? né? Conta aí Também, pra gente. também fiquei curiosa agora. Porque normalmente a adolescência é esse boom, né? É a mais difícil, né? Mas assim, a minha também não foi muito ruim, não. Mas é isso. Como eu falo, né? Eu tinha uma habilidade social, no sentido de eu tinha comportamentos diferentes, por exemplo. Eu era uma pessoa fora da escola e na escola eu era outra. Então eu era que escutava todo mundo, eu era que fugia da fofoca. Então eu tinha um respeito ali, tanto do grupo das meninas quanto dos meninos. Porque eu era quem ajudava, quem ouvia, quem era empática com todo mundo, né? E Sim. isso acabava ganhando um pouco eles. Eu era que escutava os problemas do pessoal. Então eu acabava que eu não tinha muito problema. Agora, eu era muito quieta na escola, por conta de uma regra. Qual era a regra? Minha mãe dizia: se eu for chamada na escola por mau comportamento, aí a gente vai conversar em casa. Ou seja, foi por punição, né? Não é a melhor forma. Mas eu tinha outros reforçadores ali que também me faziam permanecer naquela situação. E outras pessoas têm comportamento completamente oposto. Eu tinha um amigo, por exemplo, que fazia tudo na escola, que ele podia e não podia. Ele era o rebelde da escola. E ele foi para uma recuperação. Uma vez fui para matemática, porque eu tinha muita dificuldade em matemática. E ele foi comigo e ele começou a me ensinar. Na verdade, não era recuperação, era uma turma que tinha, que você fazia aula extra, era Ah, alguma sim. coisa assim, eu não lembro exatamente. E aí ele foi lá e começou a me ensinar. E Sim. eu falei: você tá fazendo o que aqui? Né? Você tá fazendo o que aqui? Você tá me ensinando a matéria da aula extra? Aí ele falou: não, é porque a escola é meu parque de diversão. Em casa eu não posso brincar assim. Ou seja, ele era completamente oposto de mim. Então, entender mais ou menos o que é essa tal rebeldia pode dizer muito sobre essa pessoa. Será Sim. que ele era mesmo um menino rebelde? A gente poder autorizar algumas falas no sentido de acolher, de educar, né? Fazer mesmo a educação do assunto é algo muito importante. Então, tudo que você faz tem uma consequência. Que Claro. consequências são essas, né? Como é que eu posso arcar com essa consequência ou ainda não posso arcar com ela? Então, fazer com que ele também consiga se autoanalisar dentro das situações, mas para isso ele precisa ter um conhecimento da situação, Claro. né? Então, começa a sentir, vamos dizer assim, pronto, ótimo, que é uma coisa que pega muito para eles, né? O padrão, Sim. estar dentro de um padrão. Então, como é que eu vou chamar a atenção daquele menino, por exemplo, se eu não estou dentro do padrão esperado? Então aí eu começo a analisar ali, ó, mas qual é esse padrão? Será que ele realmente gosta do padrão? Mas não, a gente, pelo grupo social, a gente já fala: não, eu sou inadequada, eu não vou dar certo, ele não vai querer, né? E aí eu começo a E reprimir os meus até, desejos. e até a rede social, eu acho que cria esse padrão. As blogueiras acabam falando, tem que ser aquele padrão, daquele tipo, daquele jeito, aquele tamanho, aquela boca, aquele rosto, que Sim, já é complicado, já é uma temática complicada em qualquer fase da vida, mas na adolescência é pior ainda, porque é a mudança. Então,
Você tá com os braços mais largos, seus dedos, o rosto não tá proporcional, o corpo ainda tá se formando. E você fala assim, gente, eu devo ficar assim, mas eu não tô assim. Por isso que se a gente não trabalha a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, muitas dessas coisas podem nos influenciar para o futuro, Sim, né? Então, e é um pré-requisito, né? O autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança é um pré-requisito para a gente ter uma comunicação assertiva. Porque como é que eu vou validar o que eu penso, o que eu sinto? Eu não acho que isso é importante. Se a gente não começa a trabalhar isso com a gente, o nosso autoconhecimento, a forma com que a gente se sente amado, independente daquilo que a gente está produzindo ou do que eu sou fisicamente, a gente cai nesses gatilhos, né? E a adolescência é uma parte muito vulnerável para isso, porque ainda é uma parte que depende muito do outro, sim, né? Eu ainda dependo muito da aprovação dos meus pais, eu ainda dependo muito da aprovação dos meus amigos. Muito do que a gente pensa e acredita é formado socialmente. E nessa fase da adolescência, a gente tem um pouco de distanciamento dos nossos cuidadores e passamos a dar um pouco mais de valor aos nossos amigos. sim. Na fase adulta, a gente meio que faz o inverso, O né? inverso, A gente dá um pouco mais de afastamento na fala dos nossos amigos e começamos a dar um pouco mais de valor à fala dos nossos cuidadores. Que nesse caso, muitas vezes passam a ser as pessoas com quem a gente cuida. Não, e Então, a a gente enquete, poder, na enquete sim, que eu coloquei, né? Os adultos não entendem o adolescente 90%. Não. não, E a justificativa é essa. Ah, não respeita o meu momento. Ah, não sabe falar comigo. Ah, não quer me ouvir. É, já passou a fase, sim, mas foi diferente. Não entende meus desejos. Então é bem isso. minha fase foi diferente, né? Mas será Amiga. que a fase foi diferente mesmo, Sim, né? né? Porque assim, há uma necessidade, e eu não culpo os pais por isso, eu acho que eu não sou mãe ainda, mas Não. quando eu for, possivelmente eu faça tudo isso também, né? Por quê? Porque a gente Sim, quer proteger aquela pessoa, e às vezes a gente não sabe como. A gente sabe das consequências de muitas coisas que eles não sabem, sim, né? Então, como passar isso para eles sem ser de uma forma agressiva, sem ser uma comunicação agressiva? E aí, às vezes, a gente se comunica de forma agressiva e não quer que eles se comuniquem de forma agressiva. Mas se é esse o exemplo que a gente está dando, como é que eu vou desenvolver em alguém uma comunicação assertiva se eu não sei fazer? Se claro. eu não consigo fazer isso? Então, a gente precisa começar a treinar essa comunicação assertiva, até mesmo para ensinar a eles como fazer isso. Você, E é eu reflexo do que vem, né? entender o que é que está acontecendo no ciclo, ainda que não em casa, seja em qualquer lugar, seja no shopping, na escola ou qualquer coisa, a gente precisa ficar atento para que a gente possa conversar e entender o que é que a gente precisa trabalhar ali, né? Então, sim, muitas vezes a primeira consulta é feita com pacientes cuidadores, mas eu sempre espero para escutar, Sim, né? Eu vou observar, eu vou levar em consideração o que os cuidadores colocam, mas eu digo até para eles, calma que eu ainda vou escutar o adolescente. Calma que eu ainda vou escutar quem é que eu vou fazer a terapia, porque às vezes algo que a gente enxerga de um jeito, eles enxergam de outro. Algo que a gente traz como um problema, para ele tem um outro fundo, é um outro problema, sim, né? E acaba, quando a gente vai dando essas habilidades e fazendo com que outras maneiras de agir apareçam, esse comportamento problema ele cai. sim, Porque um comportamento problema ele só existe porque existem outros déficits, com certeza. Uma né? coisa que eu lembrei agora, você falando, foi de uma mãe e um paciente, que chegou lá no Uhum, consultório e aí falando, assim, é, essa menina, ela se preocupa, ela sente a dor, ela chora por besteira. Aí a menina vira pra mim, minha mãe, a dor é minha, eu sei o quanto dói em mim. Pode ser uma besteira, pode ser uma garrafa no chão. Aí eu lembro que na hora eu choro quando minha garrafa cai no chão, porque é minha garrafa. É tanta coisa envolvida em volta, a gente tem que se impor. Como é que eu vou ser querido se eu não sou inteligente?
Se eu não conseguir tirar O 9, Adriano, o Adriano falou uma coisa interessante aqui, né? Que ele falou, passei a entender mais das coisas, a maturidade. Nos torna medroso, pensa apenas no lado bom das coisas. Com a idade, passamos a ver a consequência dos atos. Isso é interessante, sabia? Porque não são todos os jovens. E é por isso que a gente fala sobre o repertório de responsabilidade, sim, autoestima, autoconfiança e até mesmo autoconhecimento. Por quê? O que é isso, saber das consequências? É ter autonomia, né? sim, As pessoas falam muito de independência, mas independência é uma coisa, autonomia é outra. Então, autonomia é saber que os meus comportamentos têm consequência e se eu posso ou não aguentar a consequência desse comportamento para agir. sim, Então, alguns jovens, sim, têm a síndrome da super-homem, né? Que a gente brinca que nada vai acontecer com eles, mas tem outros que não. Talvez até ao contrário. Tem outros que acham que tudo vai acontecer com eles. sim, E aí vai da sua vivência, né? Se você tem uma vivência que tem mais acesso a comportamentos aversivos, o que é isso? Sempre sendo punido por tudo que você faz, você sempre espera uma punição. Mas se você nunca é punido pelo que você faz, você nunca vai esperar uma punição. sim, E aí eu me torno mais retraído, ou às vezes até mais agressivo, porque eu preciso me defender de alguma forma, ou eu posso agir como se nada na vida fosse me atingir, né? Então, verdade. talvez com a maturidade você tenha tido acesso a outros ambientes, outras formas de lidar com situações muito mais complexas, e que você entendeu ali que vão precisar de um comportamento seu e que vai passar a ser de responsabilidade sua, né? Que na vida adolescente ainda, a gente tem nossos pais para pagar nossas contas, Sim, a gente não precisa ir para um ambiente de trabalho que é muito mais hostil, muitas vezes, do que a escola. Então, a gente começa a ter outro tipo de comportamento por ver a conta chegar, por ver a cobrança social ali do seu amadurecimento, por você ter que mostrar mais produtividade. Então, tudo isso pode sim interferir nesse comportamento de maturidade que você fala. E sim, né, a ideia de que essa adolescência a gente vai construindo uma maturidade emocional, porque a gente está saindo do criança, como a gente sempre fala e sempre bate, para uma fase adulta. Então a gente está construindo essa maturidade emocional que é construída socialmente, sim, que é construída a partir desse momento. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da adolescência para a gente já conseguir dar para esse indivíduo habilidades suficientes para ele agir com o mundo dele, para ele agir com a sociedade de uma forma mais saudável, para ele construir vínculos mais saudáveis, para que ele consiga entender os seus valores e ter uma vida significativa, sim. né? E não só respondendo socialmente. Então, por isso que a gente bate muito aí nessa parte da adolescência, porque é uma parte que a gente precisa acompanhar muito para a gente poder fazer indivíduos mais saudáveis e não com o pico que a gente tem hoje de transtornos de ansiedade, Sim. né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então a gente precisa muito ficar atento a isso. Nicolas botou Nicolas que falou, quando o adolescente precisa procurar um acompanhamento terapêutico, é normalmente pai da iniciativa dele ou dos pais. Olha, isso é bem interessante. Quando tinha para inicial, normalmente vinham os pais. Eram os pais que ligavam, sim, mas agora na plataforma online, que eu estou em um site, tá, assim, tá aparecendo muito adolescente que eles muito estão adolescente. procurando. E tá sendo uma coisa nova, então, tanto que o site tem, a gente tem que fazer a autorização, tudo direitinho, né? Mas Sim, agora sim, sim. tá crescendo os adolescentes procurando. O que acontece? Geralmente, é uma coisa que eu gostaria de chamar muito a atenção, né? Geralmente as pessoas procuram a psicoterapia pelos excessos. O que é os excessos, Marcela? Comportamento de agressividade, isolamento, todos os comportamentos que estão em excesso. Então, comportamentos que a sociedade olha e fala, não é o que a gente quer, né? Não é, eu não quero essa pessoa isolada, eu não quero essa pessoa gritando, eu não quero essa criança agitada, eu não quero essa criança com ansiedade. Então, geralmente, eles vão para a clínica pelos excessos. E poucas vezes vão pelos déficits.
E é isso Sim, que a gente precisa ficar de olho, porque sempre que tem excesso, tem déficit. Mas crianças que não dão nenhum trabalho, não significa que não tenha necessidade de ter habilidades diferentes. Como, por exemplo, a ideia daquela criança quietinha, caladinha, comportadinha, né? Não quer dizer sim, que ela não tenha sofrimento, sim. mas é mais aceitável socialmente. E aí a gente acaba não olhando para essa criança. Então a gente precisa prestar atenção nisso. É, Então, geralmente os normal, pais e as escolas indicam pelo excesso. sim, Mas é sim, o diagnóstico mesmo. está tendo uma crescente de adolescentes que estão procurando. Antes era o pai e a escola que levavam pelos excessos, mas Sim. hoje a escola ou os próprios adolescentes já estão sentindo a necessidade de procurar uma psicoterapia. Por quê? Porque os psicoterapeutas estão começando a aparecer. Antes a gente ficava em um consultóriozinho trancados e não poderíamos estar colocando as nossas vidas nessas redes sociais. Hoje a psicoterapia veio para o mundo online e está se expondo. Então Sim. eles estão enxergando mais, eles estão conseguindo ver mais e estão conseguindo falar, olha, talvez eu precise disso aí. Você ia falar alguma coisa, Arol? Desculpa. O diagnóstico tá do TDAH, como eu falei, tem tipos. Normalmente, o hiperativo é o que é o mais rápido diagnosticado. E que o tipo Sim, desatento, que normalmente é uma criança mais quietinha, que não conversa, que não tem essa hiperatividade, ela é tardio o diagnóstico, porque não percebe. A escola normalmente percebe e aponta. Aquela criança tem TDAH só porque é hiperativa, mas a outra, dá mais trabalho, porque né? Quando dá é, trabalho, a gente corre. Luísa falou aqui, ó, eu já me privei de muitas coisas boas pelo fato de ter medo. Sim. Esse é o medo da punição, né? O sim. medo de tentar e, opa, parecer inadequada. E é um medo muito comum em adolescentes. Adriano Muito, botou muito comum. aqui, Carol e Marcela, vocês atendem aonde? Eu estou atendendo só online agora. E também particular, mas só faço atendimento online agora. Me segue lá, vai Eu, lá no só, meu perfil para saber. Mas, eu também só estou atendendo online, né? Antigamente eu atendia muito na clínica presencial e no ambulatório, mas pós-pandemia eu resolvi pegar todas as minhas atividades e fiquei só no online, porque eu já atendia no online, né? Eu fazia clínica presencial, o ambulatório e o online. E eu estava gostando muito da modalidade. Com a pandemia, a asmática aqui teve que ficar, né, só online. E eu não pretendo, tá? Mais voltar para presencial. ó, que coisa interessante. Todos os meus colegas ficam enlouquecidos com isso. Eu digo, ai, como assim eu tô louca? Não quero, não quero, eu quero ficar aqui. Eu tô amando, amando, amando ter essa plataforma como forma de atendimento. Tenho Sim, visto muito resultado e eu tenho conseguido pacientes de vários locais, o que me deixa muito feliz, porque eu sou meio sem raiz, né? sim. Eu gosto muito de cultura, eu gosto muito de ver pessoas em outro lugar e alcançar gente que nem sai de casa por conta Sim. de resposta de ansiedade. Então, poder fazer isso, poder chegar a essa psicoterapia a lugares difíceis de chegar e você ajudar pessoas que têm dificuldade até mesmo de sair de casa por conta de um nível de ansiedade, nossa, tem sido É muito bom. gratificante. Então, eu, eu tenho visto que essa plataforma tem alcançado públicos que antes a gente não conseguia alcançar. Então, Verdade. pós-pandemia, meus colegas podem voltar, mas eu continuei por aqui. E eu quero agradecer a todo mundo. Eu quero agradecer a Carol por nosso papo, que já está acabando o tempo, Já passou né? rápido? Muito bom. Foi muito bom conversar com você, Raul. Foi um papo muito, né, geral sobre adolescência. A gente tem Sim. muita coisa para falar. Muito obrigada, Cela, por esse espaço. E meus seguidores que me acompanham, meus pacientes, e o de Cela, tá vindo coisa nova pra gente aí. Tem um projetinho andando com a gente aí. Com também Sim, com o nosso também colega com o Nicolas, Nicolas Trajano que aqui. estava aqui. Então, vem coisa nova, vem coisas legais pra gente, viu? Acompanhe a gente nas redes sociais, que vocês vão ver várias novidades, várias coisas legais. Vamos juntos aqui. Aqui foi mais uma introdução aí para a gente sobre esse período da vida.
Tem muita coisa para a gente falar. A gente está aberto aí para ouvir vocês também. Querendo falar sobre alguma coisa, pode mandar direct ou para mim ou para Carol. A gente vai tentar falar e dar o máximo de instrução que a gente puder para ajudar vocês, tá bom? Então, beijo, Beijo, Carol. Beijo todo beijo, mundo. Cela. Beijo, Obrigada a todo pessoal. mundo por participar e até mais. Até.